Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos sobre o futebol, há também os antecedentes também, não só o Brasil, como nos jogos da antiguidade, que eu já falei sobre a história da China, aquelas questões, né, não sei se é mito ou verdade ou realidade, sobre que usavam os corpos, ou seja, ali a cadáver em questão da cabeça, né? É história, pessoal, é fatos. Cada um respeita as suas maneiras conceptivas. Aqui é pesquisa, ok? Aqui é a criação de conteúdo que vem a relacionar sobre o esporte coletivo. Então, ou seja, chinês, o japonês, tem Roma. Então, fala sobre essas antiguidades, sobre os jogos, e o pesquisador Rick Joyce, que ele coloca os campos de relacionado aos fatores. Porque quando falamos de Roma, é lógico que ali eles usavam já algum tipo de atividade que jogava a bola, a Grécia e as questões importantes, ok? É lógico que uma questão importante que ao meu ver, foi na minha época, que eu achei interessante, porque Rio e São Paulo teve uma rivalidade muito grande. São Paulo é muito grande, e também São Paulo, é lógico que ali tem uma praia em Santos, né? E também pro Pelé, e também outros ícones ligados também ali ao Rio de Janeiro. E eles fizeram uma Copa ali, Rio-São Paulo, e fizeram o quê? Podia ter um intervalo de 10 minutos, depois voltar. Isso foi uma maneira também de gerenciar o tempo para diminuir o impacto, que estava havendo muita rivalidade entre as torcidas. 10 minutinhos, ou também muitas vezes quando a pessoa levava um cartão, podia voltar até um vermelho. Ou seja, havia esse retorno. É lógico que a gente fazia isso em épocas aqui com amadores, em campeonatos. O que acontece? É lógico que a pessoa vai parar para refletir na sua ação, na sua reflexão e na sua ação. Um modo modesto de dizer, nas suas presunções que ocorrem diariamente. Há uma maneira contemporânea entre os seus valores vitorianos, que nós falamos, sobre o gênero, né, que eles colocam códigos fálicos, né, de linguagem, de uma falometria contraduente, né, contradoente mesmo, porque o nosso processo ocorre diariamente. E há uma dissonância, há uma ressonância, e essa dissonância nós tentamos isolar que o ser humano é um processo que ocorre diariamente, está emergente ao campo atmosférico. Okay? Então essas percepções retóricas ligadas à realidade, os poderes, a libertação, onde a libertação pessoal há uma autoridade. E a autoridade muitas vezes vai falar que a própria autoridade colocou liberdade para ti. E a própria liberdade muitas vezes ainda da sua própria consciência, o Juger Habermas, que coloca sobre consciência moral. Então o reconhecimento analítico nos coloca contradições. E quando você tem um reconhecimento, é porque você teve um conhecimento ali ligado ao gênero, à espécie, onde há uma espécie, também há uma etnia, e nós sabemos que a maioria das vezes, quando nós olhamos o futebol brasileiro, por exemplo, todo respeito, eu sou da Silva também, não sou muito chegado a Márcia, assim, em questão de futebol, chegado em questão de falar, né, elogiar, depois ela pode ter que pesquisar, em questão de investigação ligada ao gênero, a Márcia é da Silva, né? Então, às vezes ali colocou um campo análogo importante como Pelé. Coloca destaques vitorianas nessas questões importantes ligadas ao poder, né, que associa, ok? Então são maneiras de enciclopédicas que relacionam. Depois você vai vendo o desenvolvimento, né, relacionado a esse reconhecimento. Por quê? Há deturbações, porque lá fora já tinha um valor muito grande, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha um valor muito grande ligado ao futebol feminino. E quando o Brasil tem essa representatividade e a maneira progressiva, acidental, nos coloca fatores ligados à cultura, né? E que vem a relacionar o corpo e as suas maneiras deturbadas que venham se colocar entre valores e prioristas, né? O lazer priorista, o futebol priorista, os jogos prioristas. A priorista é o quê? A priori é o quê? É o que você vai ver o posterior. Quando você olha o posterior, você viu algo na frente que aconteceu. Há uma consequência, você olha na frente, no campo frontal, você vai lembrar no passado, como referência. Onde tem uma base, tem uma história. É onde tem uma estrutura. E essa estrutura vai haver o quê? Maneiras que vai relacionar a sua vida e a sua dinâmica ligada à linguagem.
ok? É lógico que entre o corpo e os seus meios de treinamento científico, ligado à dopamina que eu falei, é porque eu coloquei Dokeman, que Dokeman, porque campos doutrinários, tá ligado à dor, porque a palavra doutrina, não quero entrar nesse assunto, nós podemos ver aqui, ó, no próprio livro, esses campos de análogos entre sentidos e literaturas que são maneiras de concepções diferenciadas. A concepção de mundo e a concepção natural nos coloca maneiras que nós temos que ser diplomáticos, né, que relacionam o corpo e os seus campos esbeltos, né, ligado à própria idade. É lógico que eu já falei sobre Gonçalves aqui, 1994, que ele fala sobre corporeidade. Tem um santim, ou seja, ligado a pensar, sentir e agir, e essa contemporaneidade ligado às maneiras de encaixarmos, ou seja, de analisarmos panoramas importantes, né, que venham colocar. Agora, ao meu ver, não é por causa que aqui também, perto de casa, e também sempre a gente fala alguns fatores assim relacionados, tem um Vavá. Tem um Vavá na Copa de 58, que ao meu ver é interessante. Eu estava vendo outro livro falando sobre o assunto, só relembrando também, tem um reconhecimento da pesquisa, que nós batemos um papo em épocas ali no Lepron, Geraldo Lepron, não com muita leviandade. Aí discute com alguns professores ligados ao treinamento esportivo, não só o basquete, mas o esporte em si. E você vai lá, tendo um campo do carboidrato, os campos diuréticos, ou seja, o levedo de cerveja e outros patamares ligados ao bar. Bar é um boteco ligado ao campo jurídico, né, porque muitas vezes o próprio juiz nos coloca delegações importantes. Okay? Por exemplo, tem o José Maria, relacionado também a juiz. Okay? Então vamos lá. Então, quando eu falei sobre essas questões, fica importante que o próprio na Copa 58, o protagonista foi em gol ali, foi o Vavá. Agora tem o Pelé, tem o Garrincha, teve uma equipe esplêndida ali ligada ao Zagallo. Porque eu estou começando a falar da Copa de 1950? Porque em 1950 também eu entrei no jornalismo. Tempos atrás eu entrei ali, mas as minhas evidências estava falando questões importantes ligadas a bases. E os temas principais eram o quê? Cannabis. Não é cana, né? Cannabis, negócio de, ou seja, campos de questões de liberações ligadas à própria a maconha, questão de epilepsia, com funções que acontecem. São como um fator ligado à consciência. Então há uma dosagem, como diz o Saviani, 1991. Há uma dosagem. São fatores que relacionam, ou seja, patamares entre o fazer e os seus saberes, okay? Entre esse controle, ok? Então, quando falamos sobre comida, moda, poder, corpo, meios de produções, reproduções, gênero, ou seja, nos coloca significados que venham a ser maneiras importantes e transportadores que venham iniciar uma pesquisa ligada ao trabalho, grupo e os meios científicos. Essa rualização. Aonde há uma rualização, há uma maneira importante de se destacar. Ok? Por exemplo, a filosofia existencial. Essa filosofia existencial, lembramos do Manuel Sérgio Cunha, né? Relacionada às questões importantes, alguns times que foram pioneiros. Por exemplo, John Lennon, sei como é que o John Lennon não acreditou em Deus. Alguns falam que não acreditou em Deus. Sobre respeito, acreditou em alguma coisa. Mas ele falava que o time dele é o Racing. Ele falou, meu time é o Racing. John Lennon na época, 1960. Então, o que acontece em 68? E ali o Marcuse destacou, o Cooper destacou, o Colégio Esporte de Medicina também se destacou, entre os protocolos e anexos. Ou seja, a década de 68 ali foi uma maneira de anexação relacionada a isso. Ali quem foi jogar? O Celtics, acho que é Celtics. Ok? São maneiras ligadas a essas questões. Nós olharmos, tem times aí que muitas vezes as pessoas colocam, né? Só para ficar ali, ó. Tem na época aí um time, não sei se foi na Austrália, outro local aí, colocaram Adelaide. Aí colocaram, só para colocar lá Adelaide. Aí depois viram que não tinha nenhum time, ok? Então são maneiras, né? Não é aquela música Adelaide, minha dama laguaia.
É um Simone, Adelaide Ho. Depois vocês pesquisam no serviço, são maneiras de analisar.